não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Veja, a falta de confiabilidade de tudo não é um problema de maneira alguma. Porque para você dizer que você desconfia de tudo, você já precisa estar confiando em tudo. Você tem que confiar em tantas coisas, né? Você veja, quando Descartes fala o penso logo existe, ele pode chegar até a conclusão do penso logo existe porque ele já partiu desta conclusão. Ele já sabia disso desde o início. Senão jamais chegaria. Outra coisa, a prova é um elemento do discurso e não da percepção. Não existem provas na percepção. Só existem dados. Não existem provas. A prova entra não no exercício do conhecimento, mas no exercício da discussão, ou seja, na transmissão do conhecimento. Se eu vi algo, eu não preciso provar aquilo porque eu sei. Mas se eu digo aquilo para uma segunda pessoa, ela tem o direito de duvidar. Então daí eu tento provar para ela. E às vezes posso não conseguir provar. Então, quer dizer, a prova é um elemento que diz respeito, sobretudo, ao convívio social e não ao conhecimento. Se você só quiser conhecer aquilo que você possa provar e que você possa tornar, por assim dizer, obrigatório para os outros, você não vai saber nada na vida. Então, saber é saber o que os outros não sabem. E saber coisas que, na maior parte dos casos, você não vai poder transmitir aos outros. O que você pode transmitir é uma fração do que você sabe, do que você viu, do que você tem acumulado, etc, etc. Ora, se nós reduzimos o conhecimento humano a esta fração comunicável, o que acontece? Você tem um universo de discurso que está gravado em livros, DVDs, etc, etc. E isso constitui uma espécie de microcosmo. Comparado com o mundo real, isso é nada. É um zero. Então você precisa saber em qual dos mundos você quer penetrar, o mundo do conhecimento ou o mundo real. O mundo do conhecimento é uma ferramenta para chegar no mundo real, mas ele por si próprio ele tem seus problemas internos, tem suas dificuldades internas, e você pode estacionar ali e ficar nelas o resto da sua vida. E jamais chegar a conhecer nada da realidade. Então, todas essas dificuldades se colocam logo no início de uma carreira de estudante de filosofia. Por quê? Porque a tradição filosófica moderna já coloca tudo isso em cima de você. E quando você vai ler Platão e Aristóteles, você já lê com os olhos dos seus intérpretes modernos, que podem criar tanta confusão ali em cima, mas tanta. Primeira dificuldade, o intérprete moderno está interessado em filosofia de Platão e filosofia de Aristóteles, e não na realidade que Platão e Aristóteles examinaram. Filosofia de Platão e filosofia de Aristóteles são objetos de investigação. Olha, Platão nunca estudou filosofia de Platão e Aristóteles nunca estudou filosofia de Aristóteles. Eles estudaram assim a composição do Estado, a natureza da percepção, a estrutura da realidade,
e mil outros assuntos. Eles jamais estudaram sua própria filosofia. Agora, se ela própria se torna objeto do seu conhecimento, fala, bom, então a filosofia de Platão e de Aristóteles, por mais completa que ela seja, ela não pode ter abarcado toda a realidade que eles conheciam. Ela é constituída apenas de fragmentos. Então quer dizer que ela sozinha, tomada como conjunto, sem a realidade da qual ela partiu, ela não vai fazer sentido jamais. Ela não completa nada. E você fica ali o resto da vida levantando problemas sobre a coerência e a integridade da filosofia de Platão e Aristóteles e jamais chega a resolver. E não tem solução a essas coisas. Ninguém pode fazer uma filosofia tão completa que ela possa ser compreendida fazendo essa abstração da realidade que ela investigou. Então, se você presta atenção demais na filosofia de Platão e de Aristóteles, você fica louco. Porque o negócio não é estudar a filosofia de Platão e Aristóteles, é estudar a realidade usando as dicas que Platão e Aristóteles te deram. É só isto. Nenhum filósofo pretende ser completo. Completo é só o universo real. Na verdade, completo é só Deus, nem o universo é completo. Então, por exemplo, você vê, durante o século XX inteiro houve um debate assim. A filosofia de Aristóteles ela é coerente, ela tem unidade desde o começo, ou Aristóteles mudou de ideia e passou por etapas? Sabe qual é a conclusão que chegaram até hoje? Nenhuma. Nem vão chegar. Porque você olhando de um jeito, parece de um certo modo. Se olhando de outro jeito, parece de outro modo. Então, mas será que foi para isso que Aristóteles teve todo aquele trabalho? Se Aristóteles tivesse interessado nisso, ele teria escrito um livro chamado Aristóteles. Ou outro livro chamado O Pensamento de Aristóteles. Ele nunca escreveu isso. Ele escreveu sobre os meteoros, sobre a física, né, sobre a política, sobre a moral, não é isso? Sobre o conhecimento, mas nunca escreveu sobre a filosofia de Aristóteles. Então, é claro, a filosofia de Aristóteles não pode ser o objeto do nosso estudo. Nunca. Entendeu? Quer dizer, isso é uma coisa de uma alienação tão terrível que pode danificar um cérebro humano pelo resto da vida. Ou seja, nós temos que estudar Platão e Aristóteles tendo em vista as coisas, as realidades da vida das quais eles falaram. E se você não tem acesso a essas realidades diretamente, você pode ter através da imaginação, quer dizer, você lê outras coisas, obtém as informações necessárias sobre as coisas das quais eles estavam falando, e através disso você vai fazer uma série de analogias com a sua própria experiência real, e aí você vai entender do que eles estavam falando. Sem nunca você ter certeza de que você é o detentor da interpretação exata. Eu cheguei aqui na interpretação exata da filosofia de Aristóteles. Aristóteles nem Platão jamais lhe pediram isso. E se pedissem, seriam completamente loucos. Ora, 80% da atividade acadêmica no mundo e nos centros de estudo mais sérios que tem consiste em esmiuçar texto de filósofos para chegar a uma interpretação exata do que eles estão falando. Ou seja, é uma atividade terrivelmente alienante. Você vê que nas ciências físicas não tem esse problema. Por exemplo, se você pegar aí a teoria da relatividade, né? As pessoas não estão interessadas, vamos dizer, no texto e na obra em que Einstein expôs a teoria da relatividade. Eles estão interessados em saber se a teoria da relatividade funciona no mundo real. Não é isso? Então, você vê, se você pegar a totalidade dos físicos que existem no mundo, quantos desses físicos estudaram a teoria da relatividade no original de Einstein? Só 2 ou 3. A maioria estudou de segunda, ou terceira, ou quarta mão. Porque eles não estão interessados, vamos dizer, na precisa interpretação do texto, mas na sua aplicação ao mundo real. Eu digo, mas de filosofia deveria ser a mesma coisa. Porque a filosofia também está falando do mundo real. Muito bem. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu com Emílio Durkheim e Hippolyte Taine.
Hippolyte é um dos grandes historiadores, maiores historiadores de todos os tempos. O livro dele, Origens da França Contemporânea, para mim é um modelo de como se escreve história. Um modelo. Raríssimas pessoas conseguiram entender, é uma história da Revolução Francesa, conseguiram entender a Revolução Francesa nos seus mecanismos interiores tão bem quanto Taine. Hoje se sabe muito mais do que ele sabia, claro, certo? Mas se sabe, em parte, graças a ele. E aconteceu que, desde o início, os admiradores da Revolução Francesa não gostaram muito desse livro, porque ele mostrava como foi que aquelas sociedades de pensamento, como se chamavam no século XVIII, conseguiram inventar um mundo fictício, uma espécie de mundo platônico das ideias, conseguiram se desligar totalmente da realidade da vida social francesa e inventar um monstrengo que em seguida tentaram aplicar, vamos dizer, com os resultados mais desastrosos, porque a Revolução Francesa foi um fracasso em todo sentido, quer dizer, foi um negócio enormemente sangrento e que não deu nada. Depois o que aconteceu? Depois da Revolução veio a ditadura de Napoleão, daí Napoleão caiu, daí houve várias restaurações, revoluções e não sei o que, e assim ficou durante 100 anos. Quer dizer, a França ficou patinando no lugar durante 100 anos. Tá certo? E se você observa a trajetória da França depois disso, ela veio de queda em queda. Já a França, até o século XVIII, era o país mais poderoso do mundo. Né? Quando chega já no século XIX, já leva uma surra dos alemães, que é uma coisa terrível. E depois busca uma vingança em 1914, consegue mais ou menos a vingança, com um preço enorme, e depois, na Segunda Guerra, dá aquele vexame que os alemães invadem aquilo por telefone. E hoje, o que é a França? A França é um office boy do país árabe. Quer dizer, não é que é uma potência de segunda classe, mas não é potência coisíssima nenhuma, aquilo não é nada. Tá certo? Então, foi isso que a Revolução Francesa fez. Se é verdade aquilo de que pelos frutos conhecereis, eu digo, a Revolução Francesa jogou a França no lixo. Então, certamente. Agora, os caras celebram aquilo. Quando você não tem virtudes para você louvar, você começa a louvar seus defeitos, você começa a se orgulhar dos seus pecados. Mas, quando foi 1989, já houve muitas reações na França. Muita gente dizia, não há o que comemorar, isso aí foi uma loucura. Quer dizer, historiadores de peso diziam isso, mas no século XIX não era muito elegante dizer isso, e o Taine foi o primeiro que disse. E acontece que a técnica, o método do Taine era tentar entender as ações a partir dos seus agentes, individuais ou grupais. Quer dizer, como é que eles interpretavam a situação, o que eles viam, o que eles queriam, e o que eles fizeram, e o que eles obtiveram. Isso é, na verdade, essa é a própria definição da história. Quando surge a sociologia moderna, o inventor dela foi Émile Durkheim. Émile Durkheim ele faz uma crítica a esse tipo de historiografia, dizendo o seguinte, que por baixo das ações dos agentes existem fatores muito mais decisivos, que são fatores impessoais, que são, vamos dizer, o que eles chamam os fatos sociais. Quer dizer, fatos sociais são forças que pesam sobre a sociedade, sobre os seres humanos, sem que isso dependa da intenção de quem quer que seja. Eles são fatores anônimos que pesam. São instituições, são hábitos, são resultados estatísticos, totalidades estatísticas que pesam, etc, etc. E ele então cria uma ciência para estudar estas coisas. Entendeu? Muito bem. Então, se você tem o mais mínima prática de Aristóteles, você sabe que um está falando de causas próximas e outro está falando de causas remotas. E que não tem sentido você confrontar uma coisa com a outra. Quer dizer, a causa remota jamais pode abolir a causa próxima. E
A causa próxima, por sua vez, ela pode refletir a causa remota ou pode ir contra ela. Quer dizer, não há causa remota que force uma causa próxima a acontecer. Agora, partindo da escola do Durkheim, ela acabou tendo uma influência também na historiografia, e nós chegamos no tal do Ferdinand Braudel. Qual era o ideal do Braudel? Uma história sem personagens. Uma história que é feita apenas de médias estatísticas, regras institucionais, etc, etc. Quer dizer, o Emile Durkheim elevado à enésima potência. Quando você lê aquilo, você diz, olha, tudo isso aqui está muito bonito, só que isso aqui não explica nada. Absolutamente nada. Por quê? Primeiro, essas causas remotas e fatos sociais, eles não existem em si mesmos. Eles são criados pela ação humana, não é isso? E eles só exercem alguma influência através de outras ações humanas, que ou, vamos dizer, as confirmam e reforçam, ou as impugnam. Né? Digamos, por exemplo, se você tem aí um país enorme, miserável, que está todo mundo abaixo da linha da pobreza. Então, esse é um fato social. Você não pode dizer que ninguém fez a pobreza. Né? Não tem um agente específico que a criou. Aquilo foi, como dizia Max Weber, um conjunto de resultados impremeditados de ações humanas. Tá certo? Essa pobreza, ela pesa sobre todos os seres humanos. E, evidentemente, ela limita as possibilidades de ação humana, mas ela determina alguma ação humana. A pobreza causa diretamente alguma ação humana, que ela limita, eu sei. Porque eu, quando quero comprar um negócio e não tenho dinheiro para comprar, eu não compro. Não é isso? Então, é uma ação humana que eu não posso fazer. Tá certo? Então, a pobreza certamente limita a ação humana. Mas ela determina alguma. Ora, por exemplo, se você pegar a relação entre pobreza e criminalidade, você vai ver que alguns dos países mais pobres do mundo estão entre os mais violentos. E outros países que também estão entre os mais pobres do mundo estão entre os mais pacíficos. Então, não tem como você dizer que a pobreza causa a criminalidade. Ela pode ser uma causa remota se intervier nisso alguma causa próxima. Por exemplo, se você espalha entre as pessoas a ideia de que os pobres, por serem pobres, tá certo, estão livres de certas obrigações morais, opa, aí eles podem começar a delinquir para achar, bom, eu sou pobre, então eu tenho direito. Não é isto? Então, isto é uma causa cultural mais próxima. Mas mesmo isso não determina que as pessoas vão delinquir. Precisa mais ainda. Para delinquir, você tem que ter os meios de delinquir. Quer dizer, se o sujeito é pobre, se ele não tem meios de fazer nada, eu digo, então ele também não tem meios de delinquir, meu Deus do céu. A delinquência custa caro. A não ser que você queira, se refira a delinquência, assim, um sujeito sozinho que roubou uma banana na feira. Isso aí não chega a ser criminalidade, isso é irrelevante. Tá certo? Mas quando você vê, como no Brasil, uma onda de crimes que mata 50 mil pessoas por ano, e as pessoas começam a explicar isso por causa da pobreza, eu digo, mas escuta, como que essas pessoas tão pobres, que não têm dinheiro para comprar um sanduíche de mortadela, têm dinheiro para comprar um fuzil AR-15? Tem dinheiro para comprar uma metralhadora Uzi? Tem algo errado aí. Ou seja, ou elas foram roubando de banana em banana, e economizando um pouquinho de cada banana até chegar no fuzil, o que levaria aproximadamente 250 anos, ou interveio alguma outra causa. Por exemplo, chegou um sujeito rico de fora e tocou um AK-47 na mão do moleque, digo, agora tu vai assaltar com isso aqui, tu me dá metade, por exemplo. A pobreza faz com que alguém intervenha dessa maneira? Não. A não ser que alguém tenha essa ideia.
Lá tem um monte de pobretão, estão morrendo de fome. Se eu oferecer para eles um meio de fazer um crime, né, que os tire da miséria, isso pode ser um bom negócio para mim. Mas alguém tem que ter essa ideia. E da onde surge essa ideia? Da cabeça dele, da modo como ele concebe as coisas. Então voltamos ao Hippolyte Taine. Você vai ter que explicar o que o agente queria, como é que ele enxergava a situação, como é que ele interpretava a situação e o que ele quis fazer. E quais são os meios que ele colocou, vamos dizer, em ação para poder realizar o que queria. Note bem, a ciência social, a sociologia, ela surge inteira em reação contra a historiografia psicológica. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.